A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e essa é a nossa aula sobre aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, e nós estamos falando sobre a prática do aconselhamento pastoral. Lembrando você, se você não assistiu, essa aula está dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós falamos sobre o ambiente do aconselhamento pastoral de criança. Na segunda parte, sobre a importância de um protocolo de segurança no aconselhamento pastoral infantil. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o aconselhamento pastoral na prática. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula foi importante para você. Divulgue sobre esse curso, se esse curso abençoa a tua vida, divulgue para os teus amigos sobre o curso que você fez, que mudou a tua maneira de ver o aconselhamento pastoral de crianças. É muito bom ter você como aluno e a gente quer te ajudar a fazer o melhor para as crianças. Então nós vamos conversar um pouquinho agora sobre aconselhamento pastoral na prática. Se você nunca fez o aconselhamento pastoral, existem alguns princípios muito importantes para que você tenha o sucesso no aconselhamento de crianças. Então nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que devem ser observadas no momento do aconselhamento, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, tenha facilidade de fazer esse trabalho com as crianças. Primeira coisa, alguns cuidados que você deve tomar no momento do aconselhamento. Então, existem alguns cuidados muito importantes para o conselheiro de criança no momento do aconselhamento. Nós já falamos lá no ambiente do aconselhamento, mas vale a pena lembrar. Primeiro, você deve buscar um local que ofereça privacidade para a criança. Então, lembrando sempre que o aconselhamento não pode ser num local que as pessoas estejam andando, que você seja interrompido no momento do aconselhamento, que existe alguém ouvindo aquilo que está sendo conversado. Então é muito importante um ambiente que ofereça privacidade para a criança. Então, primeira coisa a ser observado, se você precisa fazer o aconselhamento ou na sala pastoral ou num lugar, num ambiente que você está, primeira coisa, busque um ambiente que ofereça privacidade. Lembrando sempre que não é estar num ambiente fechado sozinho com a criança, mas um local que não vai ter interrupções, que não vai ter alguém ouvindo aquilo que está sendo conversado. Então esse ambiente ele deve oferecer privacidade, é o primeiro cuidado que você deve tomar. Segunda coisa importante antes de começar o aconselhamento é uma abordagem adequada. Então, quem vai aconselhar, você deve aprender a ouvir a criança, você deve tomar cuidado de não se querer forçar uma situação, ter paciência, deixar a criança ter o tempo dela, tomar cuidado com gatilhos emocionais, situações que vão trazer um gatilho emocional na criança, saber lidar com situações, se a criança começar a chorar, se a criança começar a ficar desesperada, se ela ter uma crise de ansiedade. Então você deve ter um procedimento adequado para não acabar complicando a situação, mas realmente ajudar a criança nesse momento difícil. Outra coisa importante, praticar a escuta ativa, saber realmente ouvir com atenção. Então a escuta ativa não é só ouvir, mas é ouvir, sentir o que a criança está sentindo, ver os sinais emocionais que ela vai te dar, ver se ela está entrando numa crise de ansiedade, então observar se está tendo sinais de uma crise de ansiedade. Talvez você vai dizer, olha, vamos conversar depois sobre esse assunto, vamos dar continuidade depois. Então, ter a escuta ativa não é só ouvir, mas ouvir com atenção, sentir o que a criança está sentindo, se preocupar com o que a criança está passando. Então, isso é muito importante, ter a escuta ativa. Outra coisa importante que você deve ter, tomar cuidado com comportamentos inadequados. Então, se você vai fazer o aconselhamento de alguém do sexo oposto, nunca estar sozinho com a criança, nunca estar em ambiente fechado sozinho. Então buscar alguém para estar com você, buscar alguém para acompanhar o atendimento. Lembrando lá atrás que a gente aprendeu, se tiver uma documentação para ser preenchida, preencha. Tome cuidado com comportamentos inadequados para que você não tenha dificuldade no aconselhamento. E o mais importante, trabalhe o sigilo. Lembrando sempre que
que o sigilo de tudo que foi conversado deve dizer para a criança, olha, tudo que foi conversado vai estar em sigilo, desde que não te ofereça risco à tua proteção e o teu bem-estar. Então, se oferecer o risco, a proteção física da criança ou o bem-estar da criança, então você deve conversar com a criança e dizer, olha, eu vou ter de compartilhar o que foi falado com alguém, porque isso está te oferecendo risco, isso está te fazendo mal. Então, lembrando que o sigilo da conversa, dos assuntos tratados, não pode comprometer nem a segurança, nem o bem-estar da criança. Tomou todos esses cuidados, fez todas essas coisas, agora é o momento do aconselhamento. Então, é o momento de você sentar com a criança e ouvir a criança. Primeira técnica de aconselhamento, aprenda a ouvir. Então, muitas vezes no aconselhamento as pessoas querem falar, querem expor as suas ideias, querem dar as suas opiniões e isso é muito prejudicial no aconselhamento. Então, aprenda a prática da escuta ativa. Então, ouça realmente, ouve, vê os sinais físicos que estão sendo dados, deixa a criança se expressar, terminar as suas frases, terminar os seus pensamentos. Se você vê alguma coisa interessante, tem um caderno, tem uma folha de anotação, anote aquilo que é interessante para não interromper a criança e depois você entra no assunto. Mas a primeira técnica, aprenda a ouvir. Então, nós que vamos trabalhar no aconselhamento não só de criança, mas de adolescente, jovem, casal, precisamos muito aprender a ouvir. Então, primeira técnica, aprenda a escuta ativa. Isso vai te ajudar bastante. Então, primeira coisa. Segunda coisa, seja observador. Muitas coisas não vão ser expressadas com palavras, mas com sinais. Então, você no aconselhamento, você está ouvindo, está observando. Terceira técnica, técnica da observação. Você vai observar o quê? Comportamentos da criança, às vezes um comportamento que você vai perceber que causa desconforto, muitas vezes algo que ela vai falar e o olho vai querer encher de lágrima para o choro, outras vezes assuntos que vão ser evitados, às vezes a criança vai evitar porque aquilo causa dor emocional para ela. Então você começa a ser observador, observar essas coisas são o falar sem dizer. Então a criança vai te mostrar coisas e sem falar nada você vai observar e você vai dizer, opa, esse ponto precisa ser trabalhado. Então, primeira coisa, primeira técnica, aprender a ouvir. Segunda técnica, ser observador, observar realmente para que você consiga compreender toda a situação. Terceira coisa importante no aconselhamento, seja paciente. Muitas vezes o conselheiro ele vai forçar a situação, vai insistir num assunto para que a criança abra aquele assunto e muitas vezes aquilo causa dor, aquilo causa incômodo. Então ele não vai te abrir porque aquilo lá dói, ela não está preparada para falar do assunto. Então você precisa aprender a ser paciente. O que é isso, pastor? Muitas vezes um assunto vai demorar 3, 4 sessões de aconselhamento para que a criança abra para você e diga tudo aquilo que está acontecendo. Então respeite o tempo da criança. Se ela começar a dizer e parou, não force uma situação, aprenda a ser paciente, vá no tempo dela, deixa ela se sentir à vontade para conversar com você. Isso é muito importante no aconselhamento pastoral de crianças. Outro detalhe importante, encoraje, motive. Muitas vezes a situação é muito difícil para a criança, ela vai se sentir desanimada, ela vai achar que aquilo não tem solução. Você vai ver que infelizmente tem crianças que têm pensamento suicida, alguns se mutilam porque acham que não tem solução. Então toda vez converse com ela, diga, olha, eu estou aqui para te ajudar, nós vamos arrumar uma solução, isso vai se resolver, olha, não se desespere, isso vai passar, nós vamos conseguir passar por isso. Então, palavras de encorajamento, palavras de motivação no aconselhamento pastoral é muito importante. Então, motive a criança, aconselhe a criança com motivação, dizendo para ela que aquilo há uma solução e vocês vão buscar essa solução e vai se resolver. Então, isso é muito importante. Outra coisa, seja muito claro e direto naquilo que você for dizer.
porque às vezes o conselheiro ele começa a usar muita ilustração, começa a usar uma linguagem figurada, e muitas crianças não conseguem entender a linguagem figurada ou de maneira indireta. Então seja claro no teu falar, fale diretamente. Cuidado que o que você vai falar pode causar um sofrimento emocional, então pense nas palavras que vão ser usadas, nas situações que vão ser expostas, mas seja bem claro, bem franco com a criança, direto com ela, porque isso é muito bom, ter uma linguagem clara e objetiva é muito bom no aconselhamento. Outra coisa, ajude a criança a identificar o que ela está sentindo e também expressar o que ela está sentindo. Uma das maneiras usadas na psicologia que eu gosto muito, principalmente com crianças que estão passando por trauma ou por crises emocionais, é o dimensionamento daquilo que ela está sentindo. Olá, Maria, oi, José, como é que você está hoje? Qual é o teu grau de tristeza? De 1 a 10, o quanto você está triste? De 1 a 20, o quanto você está ansioso? E esse dimensionamento vai te ajudar a saber o que a criança está sentindo. E ajude ela a identificar o sentimento e expor realmente o que ela está sentindo. Então isso é muito importante. Outro conselho importante no aconselhamento: ajude a criança a encontrar uma solução. Então converse, você vai ajudar ela a encontrar uma solução. Porque muitas vezes o conselheiro ele vai ser aquele que vai dar o caminho, vai dar toda a solução, e a pessoa acaba se tornando dependente emocionalmente. Ela não consegue buscar uma solução sem alguém lhe mostrar a solução. Então ajude a criança a encontrar por si mesma a solução. Olha, o problema é esse, o que você acha que devemos fazer para que isso se resolva? Como é que vamos trabalhar para que isso se resolva? E se nós fizermos dessa maneira, o que você acha? Você acha que vai ser bom? Então essa maneira de motivar a criança, encorajar ela a achar solução, vai ajudar ela a ter um amadurecimento emocional e ela conseguir, numa vida adulta, diante de uma situação, buscar uma solução para aquilo que ela está passando. Então isso é muito importante, ajudar a criança a encontrar uma solução. Outra coisa importante, ore com a criança. Então terminou o atendimento, vamos orar pela essa ansiedade, por esse momento difícil, pelo comportamento que precisa ser mudado. Vamos orar junto? E faça uma oração com a criança, isso é muito bom, principalmente no aconselhamento pastoral dentro da igreja, que a criança tenha a visão que a oração pode aliviar o seu sofrimento, que Deus realmente pode ajudá-la a mudar um comportamento ou mudar uma situação que parece difícil. Então tenha um momento de oração, intercessão com a tua criança, vai te ajudar bastante. Outra coisa, use histórias bíblicas, principalmente no aconselhamento pastoral de crianças com comportamentos difíceis. Então traga histórias que mostrem o que pode acontecer com aquele comportamento, ou como deve ser o comportamento de maneira correta. Então usar histórias bíblicas que ilustrem a situação, ajuda a criança a compreender melhor, vai ser muito útil para você, meu irmão, minha irmã, que trabalha no aconselhamento pastoral. Outra coisa muito importante, faça parceria com a família. Então, muitas vezes você vai ter de ajudar toda a família para poder ajudar a criança. Então, faça uma parceria, não seja aquele que vai apontar o erro, vai apontar o dedo, mas dizer para a família, olha, nós estamos juntos para ajudar a criança, eu estou aqui para te ajudar também, ajudar a família a vencer esse momento difícil. Então, entenda que o aconselhamento pastoral e o ministério infantil, ele é parceiro da família, ele não é um rival, não é um acusador, mas é aquele que está ali para ajudar. Então forme parceria com a família. Outra coisa muito importante, busque sempre conhecer o contexto de toda a situação. Então muitas vezes você vai ficar impactado, emocionado com uma situação e vai ver só um lado da história. Não, existem outras pessoas envolvidas, vou procurar entender o contexto, vou procurar saber realmente todo o acontecimento antes de tomar uma providência. Então é muito importante saber o contexto de toda a situação.
Outra coisa importante, dê credibilidade à criança. Então, aquilo que for falado no aconselhamento, você vai investigar, você vai buscar realmente se aquilo procede, mas sempre dê um voto de credibilidade à criança, porque muitas vezes, diante de casos difíceis, a criança é desacreditada, às vezes até pela própria família. Então, você, conselheiro, dê credibilidade à criança no momento do aconselhamento. Outra coisa, ajude a criança a mudar a maneira de pensar e não apenas o comportamento. Então, muitas vezes se força uma mudança de comportamento, mas a maneira de pensar, a maneira de enxergar não mudou. Toda transformação de comportamento começa aqui na mente, com a compreensão do que é certo, o que se deve fazer. Então, antes de buscar uma mudança de comportamento, busque uma mudança de mente. A criança precisa entender que aquele comportamento não é adequado, no caso de um comportamento difícil, que aquele comportamento vai trazer consequências difíceis. Então, mude a maneira de pensar e você vai ajudar na transformação de comportamento. Outro ponto importante, trabalhe com reforços positivos. Ajude a criança a enxergar o quanto ela evoluiu, enquanto a situação já mudou, já se transformou. Então, o reforço positivo é muito importante, porque às vezes no aconselhamento a criança só vê a dificuldade, que está passando um momento difícil. Então, busque reforços positivos. Outra coisa, busque ajuda quando achar necessário. Então, se você vê que o caso está difícil, a situação é complicada, você não vai conseguir sozinho, busque ajuda especializada, talvez de um psicólogo, talvez de um aconselhamento do teu pastor, do teu líder, mas sempre busque ajuda. Nunca carregue nada sozinho, não traga toda a responsabilidade para você, porque senão você também vai entrar numa crise emocional. Então, busque ajuda quando necessário. E o mais importante, todas as atitudes, todos os conselhos, todo o posicionamento que esteja enquadrado nas Escrituras Sagradas. O que a Bíblia ensina? Qual é o procedimento bíblico para essa situação? Tenha a Bíblia sempre como regra e base do teu aconselhamento, porque fazendo dessa maneira você vai ajudar a tua criança, você vai ser um instrumento de Deus na vida dessa criança. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no curso, olha, aqui embaixo está o link para que você se inscreva no curso. Você que está fazendo o curso, abençoa a tua vida, te ajudou muito. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe com outros, indique outras pessoas para fazer esse curso. Lembrando sempre que todos os cursos pagos do Centro de Treinamento Barak ajudam na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. Então, abençoe o nosso ministério, sendo uma referência sobre aquilo que Deus fez na tua vida através desse curso. Que Deus te abençoe, que você possa ajudar as crianças do Ministério Infantil da tua igreja, muito através do aconselhamento pastoral do Ministério Infantil. Deixa o teu like, deixa o teu comentário para que nós possamos nos tornar mais relevantes no nosso trabalho. Fique na paz do Senhor. Amém.